Olá traders, tudo bem com vocês? Isso que a gente vai aprender hoje é muito importante. Aliás, eu considero isso o segundo assunto mais importante do nosso treinamento. Hoje eu vou te mostrar como você vai ler e interpretar os candles de uma forma simples e descomplicada. E pode ficar tranquilo, tá? Relaxa, porque eu não vou ficar te mostrando aqui desenho de candle, padrões, conceitos ou os nomes. Até porque geralmente os nomes estão ou em inglês ou japonês. É Arami, Marubozu, Morningstar, Hammer, Green Bar, Red Bar, esquece hoje todo esse blá blá blá. Até porque muito mais importante do que você saber o nome, o conceito, as formas dos candles, é você saber ler a mensagem que ele quer te passar. Cada candle tem uma mensagem, tem uma história. Então, fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar e te ensinar como você vai interpretar um candle da forma correta. Seja muito bem-vindo ao canal Futuro e Finanças. Meu nome é Diego e hoje a gente vai falar sobre candles. Mas antes da gente entrar nesse assunto de candles, eu preciso que você entenda duas coisas, dois assuntos que a gente vai falar muito nesse vídeo. A gente vai falar muito sobre contexto e muito sobre sinal de candle. O contexto nada mais é do que uma sequência de candles, é um conjunto de candles que formam um contexto. A gente precisa identificar no gráfico contextos favoráveis, contextos positivos. Sabe aquele momento antes de uma corrida de 100, 200 metros em que as pessoas se preparam, aquele preparar, apontar? Isso é o contexto, a hora que você identifica uma oportunidade, né, uma possível oportunidade, e você se prepara, você fica pronto, esperando o tiro de disparo para você começar essa corrida. O sinal de candle vai ser esse tiro de disparo. A gente vai esperar nessa formação gráfica, nesse contexto, esperar um candle que vai nos dar esse sinal de entrada na operação. É um candle forte, com relevância, com volume, um candle positivo muito bom que vai mostrar para a gente agora é a hora de entrar na operação. Então, resumindo, o que a gente precisa para entrar numa operação é um contexto favorável, um contexto forte e um sinal de candle positivo, um sinal de candle com força também. O grande problema é que a análise técnica ela é muito subjetiva. O que eu estou vendo no gráfico, o que eu estou interpretando do gráfico, nem sempre ou geralmente não é o que você está vendo e o que você está interpretando. Então, a gente precisa ser muito técnico nessas horas. Você que opera a análise gráfica, o gráfico, você tem que ser meio que um robô. Você vai ser o mínimo possível emocional e o máximo possível racional. Se o sinal, o indicador que você gosta, deu sinal para entrar, você vai entrar. Se ele deu sinal para sair, você vai sair. E agora, para diminuir essa possibilidade ou essa chance da gente entrar no eu acho que vai subir, eu acho que vai voltar, eu vou te apresentar uma tabela aqui com 9 situações, 9 contextos e 9 sinais de candle. Essa tabela vai ser o nosso norte. Você precisa imprimir isso, colar no lado do seu computador ou memorizar isso muito bem, para que toda vez que você for entrar numa operação, você olhe essa tabela. Dessas 9 possibilidades que a gente tem, dessas 9 contextos que a gente tem, em apenas 3 a gente vai poder entrar na operação. Perceba que aqui nessa tabela você tem 9 situações possíveis de entrada numa operação. São 3 contextos e são 3 sinais de candle. Você tem contexto fraco, médio e forte, e você tem o sinal do candle fraco, médio e forte. Dessas 9 situações, você só pode operar, você só vai entrar na operação em 3 situações. Quando o contexto for médio e o sinal de candle for forte, ou quando o contexto for forte e o sinal de candle for médio ou o sinal de candle for forte. Somente nessas 3 situações você vai entrar numa operação. Todas as outras, se você tentar entrar, a chance de você queimar dinheiro, de você perder dinheiro é muito grande. Lembre que mesmo entrando nessas 3 situações, a gente vai errar às vezes, vai perder dinheiro. Então, por que é que você vai tentar nas outras situações entrar se a probabilidade de você perder dinheiro é muito maior? Então respeite essa tabela, respeite isso que a gente está te passando. E se lembre, tá? Muito importante. Por mais forte que seja uma tendência, se ela não te der um sinal de candle, um sinal de entrada, um gatilho de entrada, você não entra. E se você tiver, por mais forte que seja o candle, se você pegar um candle muito forte, com muito volume, mas for fora de um contexto médio ou forte, ou for numa tendência de baixo, você não entra comprando. Você não opera contra a tendência. A regra número 1 é não operar contra a tendência. Então, não importa se for um candle muito forte, numa tendência de baixa, Se for um candle muito forte para cima, você não vai entrar. Você precisa ter um contexto favorável e um sinal de candle favorável. Você deve estar se perguntando sobre o que é contexto fraco, médio e forte. Tá? Eu vou te explicar agora. O contexto forte é quando as médias, tanto no gráfico semanal quanto no diário, estão apontadas para a mesma direção. Para cima, para compra, e para baixo se for venda. Lembra que a gente comentou no comecinho desse treinamento que a gente
não opera contra a tendência e que a gente utiliza o gráfico diário, consultando antes de entrar na operação o gráfico semanal para ver como que está a tendência maior. Então, o contexto forte é quando os dois gráficos, semanal e diário, estão na mesma direção, quando as médias estão apontadas para cima ou para baixo, se for na venda. E o contexto médio é quando esses dois gráficos estão um pouco divergentes. Digamos que o gráfico do semanal ele está numa lateralização, ou não está bem definido, e no gráfico diário ele está apontando fortemente para cima ou para baixo se for uma venda. Então, nesses casos, a gente vai ter que avaliar muito de perto. Por isso que a gente só tem uma situação de operar com o contexto médio, apenas quando o contexto for médio e o sinal de candle for muito forte. O contexto fraco, ele é nada mais nada menos do que todo o restante dos contextos que você analisar. Se você olhou para o gráfico e não identificou uma tendência clara, esquece. É o contexto fraco e você não opera. A gente não opera contra a tendência, a gente não opera contexto fraco. Então, se o gráfico diário está para um lado, o semanal está para o outro, se eles estão divergentes, esquece. Se os dois estão laterais, também esquece. Tá? A gente precisa procurar apenas contextos fortes. É isso que vai dar dinheiro para a gente. Vamos dar uma olhada agora nessa figura do lado aqui. A gente tem dois candles aqui. Tá? A gente vai começar a entender e a interpretar um candle. Vamos ler a mensagem que esses dois candles estão passando para a gente. A gente tem um candle de alta e um candle de baixa, tá? Como regra, né, isso é configurável, pode ser mudado, mas como regra, o candle de verde é o candle de alta e o candle vermelho quer dizer que o mercado caiu, é um candle de baixa. Vamos pegar ali agora o candle de alta. Veja que ele tem ali um preço de abertura, uma máxima, uma mínima e um preço de fechamento. O preço de abertura é quando abriu o mercado. O preço da ação, quanto aceitaram pagar nessa ação. Digamos, né, como exemplo, que essa ação abriu a R$10. Ela começou a R$10, entrou força vendedora um pouco ali, o pessoal achou que estava meio cara, talvez essa ação, começou a vender mais barato, ela chegou a custar R$8. Quando bateu em R$8, o pessoal não quis mais negociar nesse valor. Achou que estava muito barata e começaram os vendedores a colocar preços mais altos. Ninguém aceitou vender nesse preço. Então os compradores tiveram que pagar mais caro nessa ação. E como tinha mais compradores do que vendedores, essa ação foi subindo. É a lei da oferta e demanda. Quando você tem mais compradores do que produto para vender, o preço do produto sobe. Então o preço dessa ação subiu. Ela chegou a bater lá em cima, né, como exemplo, a R$20, foi negociada, e aí os compradores e vendedores acharam que já estava muito cara. Não, agora está muito cara essa ação a R$20. Ninguém mais quis comprar nesse preço. Então os vendedores tiveram que baixar o preço, começaram a baixar o preço, e essa ação fechou a R$18. Então aqui a gente tem a abertura do dia, qual foi o preço mínimo que foi aceito pagar nessa ação, o preço máximo que ela foi vendido e aonde ela fechou. E do outro lado, a gente tem uma ação de baixa, tá? Vamos interpretar ela também. Vamos dizer que a abertura dela está lá em cima. Então essa ação abriu a R$18. Ela começou a ser negociada no dia a R$18. Perceba que o pessoal aceitou pagar nela um pouco mais caro, ela chegou a custar R$20 e quando chegou nesse ponto não tinha mais ninguém querendo comprar. Ninguém mais queria pagar acima de R$20. Então os vendedores começaram a vender ela mais barato, o preço dela foi caindo, porque tinha muito mais gente querendo vender do que comprar. Ela caiu, bateu lá embaixo nos R$8. Chegou a custar R$8 e nesse ponto aí ninguém mais quis vender. Né? Quem tinha ação não queria vender mais nesse preço, achou que estava muito barato e começou a botar um preço mais caro. Os compradores aceitaram e essa ação fechou em R$10. Então ela começou nos R$18, chegou a custar 20 durante esse dia, aí ela caiu lá para baixo para R$8 e no finalzinho do dia ela fechou custando R$10, tá? É assim que a gente lê um candle, é interpretando de quem era a força é compradora ou vendedora? Nessa ação, tem mais gente querendo comprar ela ou tem mais gente querendo vender? E aí depois a gente vai analisar os tamanhos dos candles, né, o volume financeiro e tudo mais. Mas essa é a história, principalmente a mensagem que ele quer passar. Se nesse dia foram os vendedores, tinha mais gente querendo vender a ação, ou se tinha mais gente querendo comprar essa ação. Vamos dar sequência agora no nosso estudo, olhando essas duas planilhas que eu coloquei aqui, né? Na verdade, essa é uma planilha com dois quadrantes. Aqui a gente tem dois quadrantes, um quadrante de candle positivo, candle verde, e um quadrante embaixo de candle negativo, candle vermelho. Observe que a gente tem aqui compra, compra, venda, venda. O que isso quer dizer? Quanto mais para a esquerda tiver esse quadrante aqui, quanto mais para a esquerda tiver os candles, mais sinal de compra eles possuem. E quanto mais para a direita, mais sinal de venda ele possui. Tá? Por mais que ele seja um candle verde, né, positivo, ele está nos dando um sinalzinho de compra. Eu já vou explicar o porquê.
Quero que você entenda também o seguinte: o corpo significa força, certo? A força do mercado. Lembra que a gente colocou lá no slide anterior, tinha a abertura, mínima, máxima e fechamento. Esse candle aqui, por exemplo, ele não teve sombra nenhuma, nem embaixo, nem em cima, nem superior, nem inferior. O que isso quer nos dizer? Que nesse dia os vendedores não tiveram nem chance. Foi um dia totalmente dominado pelos compradores. O mercado abriu aqui embaixo e subiu o dia todo, fechou na máxima. Os compradores não tiveram força nenhuma nesse dia. Esses são, né, os principais candles que a gente precisa buscar. Candles grandes, de força e sem sombra, ou com sombra muito pequena. Quero também que você já entenda que sombra é sinal de dúvida, tá? Quanto maior for a sombra, maior foi a dúvida do candle, né, desse dia, desse período aqui do candle, dos compradores e vendedores. Dá uma olhada nesse candle aqui. Ele abriu aqui em cima nesse ponto. Ele chegou a ficar totalmente vermelho, até aqui embaixo vermelho. Os compradores entraram, né, não deixaram os vendedores dominar, mostraram, empurraram esse candle até lá em cima. Fechou na máxima. Mostra muita força compradora, tá? É um sinal bom de compra. Porém, ao contrário desse candle aqui, ele mostra que teve um bom período de dúvida aqui no mercado. Um período em que os vendedores dominaram. Então, por isso, eu considero que ele tem menos força que esse aqui. Porque esse aqui foi o dia todo o comprador. Esse aqui teve uma boa parte do dia que ainda foi vendedor. Por mais que os compradores no final ganharam. Então, esse candle ele vai ter bastante força, mas se for no lugar certo do gráfico. Não é em qualquer ponto do gráfico que ele vai ter força. Esse candle aqui para nós já mostra força em qualquer lugar do gráfico, né? Não quer dizer que aparecer um candle assim você vai entrar, não é isso. Mas ele mostra força nesse dia ou nesse período, totalmente força, nesse caso compradora. Aqui a gente tem um candle que a gente não vai operar. Eu coloquei só para vocês entenderem que isso aqui é um candle de dúvida. Quando aparecer candle assim, é porque o mercado não sabe o que fazer, não sabe para onde vai. Perceba que ele abriu aqui, ele desceu até lá na mínima, os compradores empurraram até lá na máxima e depois os vendedores empurraram de volta para baixo, né? Ou vice-versa. O mercado iniciou em alta, depois o mercado jogou essa ação lá para baixo e no final do dia recuperou e fechou na mesma. Então isso é um sinal de dúvida, né? De incerteza no mercado. Candles assim a gente não opera, a gente não faz nada, a gente fica só observando. E quanto mais para a direita, mais de venda é. Vamos pegar esse candle aqui. Perceba que ele abriu aqui embaixo, na mínima. Esse candle chegou em algum momento do dia a ficar inteirinho verde, ele ficou verde igualzinho esse aqui. Em algum momento do dia ele estava inteirinho assim. E aí os vendedores mostraram força, mostraram pressão, empurraram esse candle até aqui embaixo. Ele fechou positivo, né? Fechou verde. Mas perceba que a força vendedora foi muito mais forte do que a força compradora. Então esse candle assim, a gente considera, né, dependendo do local do gráfico, dependendo do contexto que a gente vai encontrar, ele é um candle de venda. Ele mostra que na maior parte do dia foram os vendedores que dominaram o mercado. Como esse aqui, a ação abriu aqui embaixo, ela chegou a ficar totalmente verde, ficou um candle inteirinho desse aqui verde, os vendedores empurraram, venderam, até aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Que a força vendedora está muito grande nesse dia. E em contrapartida, aqui na parte de baixo são os candles de venda, né, os candles negativos, que a história, a mensagem é exatamente a mesma, só que para o lado contrário. Né? Mostra que o mercado abriu aqui em cima e esse dia não teve força nenhuma compradora. Os vendedores empurraram esse mercado lá para baixo, acabou na mínima. Os compradores não tiveram nem chance nesse dia. Esse candle aqui também, o que significa? O mercado abriu aqui, chegou a ficar tudo isso aqui verde, né? Em algum momento do dia esse candle era verde. Os vendedores empurraram essa ação até a mínima, passaram na mínima e fechou lá embaixo na mínima do dia. Isso também é um candle de força, candle com bastante força para venda, só que no lugar certo, né, no contexto certo, que a gente vai aprender mais para frente. Então, ele é um candle que mostra muita força, mas se ele estiver no lugar certo, no lugar que ele merece estar. Compensação para esse lado já são candles, né, com sinal de compra. Por quê? Porque o mercado abriu aqui em cima. Esse mercado caiu o dia todo quase, chegou a ficar igual esse candle aqui, todinho vermelho, né? Um baita candle de força vendedora. Porém, em algum momento dos dias os compradores entraram e falaram, não, hoje a gente vai ganhar, essa briga é nossa. Empurraram essa ação lá para cima, ela fechou na máxima. Então eu quero que vocês salvem essa planilha, salvem esses desenhos aqui, imprimam também e deixem bem à vista, porque quando a gente encontrar um contexto legal, a gente vai procurar algum destes candles. Se for compra, a gente vai procurar estes candles aqui. Se for venda, a gente vai procurar estes candles aqui. Entender aonde que eles estão no contexto, se isso significa uma compra ou uma venda. Então,
Esses são os candles que a gente mais vai operar. E o candle que a gente mais vai procurar, que a gente vai ficar procurando o tempo todo, são esses dois aqui, para compra e para venda. São candles de força, candle que mostra que o mercado está totalmente apontando para um lado, não tem dúvida. O mercado o dia todo teve certeza que deveria ir para esse lado, ok? Quero que você dê uma olhada agora nesse gráfico aqui, vamos para a prática, dá uma olhada nesse gráfico da Prio que eu separei, tá? Observe que esse gráfico aqui está numa tendência muito boa de alta, tá? Tendência forte de alta. Aqui você não consegue olhar o gráfico semanal, mas eu te garanto que ele também estava para cima, tá? Aqui é o gráfico diário. Então, aqui a gente tem um contexto forte já, certo? Gráfico semanal para cima, gráfico diário para cima. O que a gente precisa achar? Um sinal de candle forte ou um sinal de candle médio, pelo menos, de preferência forte. Ela começou com um sinal de candle forte já, né? Mas nesse primeiro a gente não entrou porque o gráfico está apenas começando, a gente está reconhecendo o contexto ainda, a gente está no momento daquele preparar, apontar, esperando ver se ele vai confirmar para a gente mesmo um sinal de entrada. Quando ele fez aquele recuo à média ali, o que ele deixou para a gente, que a gente já aprendeu a identificar? Deixou um fundo ali de 3 candles. Veja, o candle do meio mais baixo que os outros dois candles, mínimas e máximas mais baixas do candle do meio. O que ele deixa após esse fundo que a gente já identificou também? Um sinal forte, um sinal de força, um sinal grande, verde. Pronto, sinal de entrada, o que a gente precisava. Contexto forte, sinal de entrada forte. Entra na superação desse candle, deixa a operação correr, pelo menos o ganho é o tamanho de uma vez o tamanho dessa barra, realização finalizada ou pelo menos uma parcial, operação ganha e dinheiro no bolso. É isso que a gente precisa. Se a gente tivesse seguido nessa ação sem sair, né? Ou se a gente saiu parcial e aí ele continua subindo. Veja que ali em cima ele deixou de novo mais um sinal de entrada. Tendência clara de alta, contexto forte, fez um recuo na média, sinal forte de candle, tá? Superando ali o topo anterior, criando até um pivô ali, que vocês vão aprender o que é um pivô mais para frente. Sinal fortíssimo de entrada, entra na superação daquele candle, mais uma operação realizada com ganho. Só nesse gráfico aqui, a gente tem 2 operações de ganho, 2 operações com lucro. É isso que a gente precisa buscar. Gráficos direcionais, sinal claro de entrada, candle forte de entrada, pivô, suporte, tudo isso a gente vai ter que aprender a identificar e ficar atento. Só nesse gráfico aqui a gente teve 2 entradas, 2 ganhos. Vamos dar uma olhada agora nesse gráfico da Taesa, tá? Taesa no semanal é um gráfico muito direcional para cima, é uma ação muito forte que sobe há muitos anos, tá? No diário agora a gente está buscando um contexto positivo para compra. É uma ação também direcional no positivo, mas ele estava aqui no momento em lateralização, deixando aqui uma linha de resistência bem forte, que você também vai aprender a identificar em breve. Mas ele estava gerando aqui para a gente um contexto favorável, tá? Não é um contexto muito favorável, né? Um contexto forte, mas é um contexto médio, um contexto de lateralização. E a gente estava esperando o quê? Um contexto, um sinal de candle forte. Perceba ali, o primeiro círculo ali, perceba que ele deixou um sinal de start, um candle de força. Ela deixa o sinal ali no primeiro círculo, um sinal de um candle de força. A gente entra na operação, deixa a operação correr, em poucos dias, 1 ou 2 dias, ela já bate no nosso alvo, a gente sai parcialmente, pelo menos, com lucro. A ação continua numa lateralização, dá uma descansada, que a gente fala, né? Ela teve uma alta boa, ela lateraliza por um tempinho para dar uma descansada, e o que ela faz? Ela deixa um novo sinal de entrada, um novo candle de força compradora. A gente entraria de novo nessa operação e mais deixa correr pelo menos uma vez o tamanho dessa barra, né? Dessa barra de ignição, a gente sai e faz mais um parcial e lucro nas 2 operações. Então é isso que a gente precisa buscar. Ações que são direcionais, ações que estão em contexto semanal de alta, ações com um contexto forte e candle de sinal forte de entrada. Nesses 2 exemplos que a gente deu, a gente já tem 4 entradas com lucro, tá? Então é isso que a gente precisa buscar. Gráficos direcionais, ações direcionais, para buscar pontos de entradas, buscar o candle de gatilho para a gente entrar nessa corrida e ganhar, chegar no objetivo final, lucro no bolso, e é isso que a gente precisa. Dá uma olhada nesse gráfico de Itaúsa, tá, que eu separei para você. Dá uma olhadinha com calma nele, perceba que eu não fiz nenhum desenho gráfico dele, não desenhei nada, não tracei nada. Eu quero que você utilize um pouquinho que você já conhece, tenta identificar alguma coisa nesse gráfico. Vou te dar 2, 3 segundinhos aí para você dar uma analisada. E agora eu vou colocar o que eu vi nesse gráfico. Perceba que ele vem numa tendência secundária de baixa, tá? Uma tendência clara de baixa secundária. E aí ele faz uma alta bem expressiva, superando
o último topo que a gente tinha ali. Eu tracei uma linha ali, que essa linha você vai aprender logo a identificar, é uma linha de resistência ou suporte. Quando ele ultrapassa essa linha ali, ele deixou um suporte para trás, que era o topo anterior. Cada topo anterior acaba girando como se fosse uma linha imaginária de resistência. Ele superou essa linha, né? Ele superou, subiu mais um pouquinho e ele faz o que a gente chama de recuo, né? Um descanso. Ele volta ali, ele recua um pouquinho para testar de novo, para bater nessa linha imaginária, que seria um descanso. Como ele superou essa linha imaginária, que é a resistência, agora essa linha virou suporte. Então ele recua um pouquinho para dar uma descansada, né, dessa alta que ele teve de vários dias subindo ali sem parar. E agora ele pega a força, deixa aqui para a gente mais um candle, um sinal de entrada muito claro, um sinal forte. Então a gente tinha um contexto forte e aqui ele deixa um sinal forte de entrada. A gente entra na superação desse candle e sobe, né? Fica na operação pelo menos buscando mais uma vez o tamanho desse candle, ou a gente vai utilizar Fibonacci, alguma coisa assim, mas pelo menos, né, vamos botar como regra agora aqui para esses desenhos, uma vez o tamanho desse candle, a gente faz uma operação, uma venda parcial e continua nessa compra até ele perder a média. Mas é mais uma operação que a gente entrou, contexto forte, sinal forte de candle, entrada na superação do candle, lucro no bolso. E por último agora, eu vou mostrar para vocês um gráfico, né, que seria um gráfico de venda, tá? Para vocês verem que nem só na compra a gente opera, na venda também. É o gráfico de BB Seguridade, tá? Ele está numa tendência secundária de baixa. Perceba que ele deixa para a gente ali, ele marca um suporte, ele lateraliza por um bom tempo nessa linha de suporte, essa linha imaginária ali que a gente traçou, que você vai aprender a identificar isso, mas é uma linha imaginária que a gente tem ali, que é um suporte que ele está sofrendo para perder. Quando ele perde essa linha, ele deixa um candle forte, um sinal forte para a gente. Então ele estava montando um contexto forte ali, nessa lateralização, ou que seja um contexto médio, né, já que é uma lateralização, e aí ele deixa um candle forte de venda. A gente entra na superação daquele candle, né, na mínima daquele candle, quando superar a mínima daquele candle, a gente entra vendendo, pelo menos uma vez o tamanho desse candle, e lá embaixo a gente opera a parcial ou faz a venda total, dinheiro no bolso novamente. Perceba nesse gráfico que logo após a gente ter o lucro, esse mercado, essa ação, né, virou de lado, começou a subir. Então se a gente tivesse feito uma parcial, a gente teria sido estopado no restante, mas a gente já teria com uma parte no lucro do bolso, sairia com lucro. E se a gente ficasse nessa ação, né, ou se a gente acompanhasse ela pelo menos de perto, veja que logo depois ele criou para nós um contexto médio, um contexto quase forte ali, porque ele faz uma alta e faz um recuo. E o que ele deixa? Um candle forte, um sinal forte de entrada. De novo, a gente poderia ter entrado nessa operação, só que agora na compra, uma vez o tamanho desse candle para cima, realização parcial, dinheiro no bolso. A gente tem que aprender a operar tanto na venda quanto na compra. Por isso que a gente não fica amarrado ao papel, a gente não fica agarrado ao papel e naquela história do eu acho. Deu sinal de venda, vende. Deu sinal de compra, compra, tá? Deu stop, sai. Então é isso, pessoal. Vamos acabar por aqui esse vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco mais de candles. Se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa meio nebulosa para você, deixa a mensagem aí que eu vou ter o maior prazer em responder, em te explicar de novo. Eu quero que vocês entendam, tá, que esse canal está só começando. Enquanto vocês estão aprendendo análise técnica, análise gráfica comigo aí, eu estou aprendendo a fazer os vídeos. Então são vídeos bem amadores ainda. Quero que vocês deixem sugestões, que vocês deixem dicas, onde é que tem que melhorar, se é a iluminação, se é o cenário, se é o microfone, se tem que trocar de apresentador. Deixa aí seu comentário, tá? Me ajuda. Compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes aí. Me ajuda a crescer, tá? Que eu tô aqui para ajudar vocês a crescer também. Vai ser uma troca. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Obrigado pela companhia, obrigado por prestigiar. Não esquece de deixar o seu curtir. Não esquece de compartilhar e de seguir o canal, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.